Aula 8. Inserindo controles e trabalhando com funções. Olá, bem-vindo à 8ª aula do nosso curso. Esperamos que esteja entusiasmado, pois hoje serão ensinados novos conceitos desse excelente programa que efetua cálculos. Como temos mais um desafio pela frente, é necessário se empenhar e ficar atento, pois esses itens são essenciais para obtermos sucesso. Antes de começarmos, devemos relembrar o que aprendemos na atividade passada, afinal foram conceitos muito importantes. Começamos pela utilidade da função PGTO, pagamento, que calcula de forma eficiente o valor das parcelas de um pagamento, adicionando os juros, o número de parcelas e o total do empréstimo. Aprendemos que através da ferramenta Proteger, podemos travar a planilha para que não ocorram alterações indesejadas. Com isso, qualquer pessoa pode usá-la, sem apagar as fórmulas ou mudar sua formatação. Você também obteve conhecimento sobre como inserir e formatar o WordArt. Além disso, vimos como usar a ferramenta Validação. Ela é muito útil, pois nos permite mostrar mensagens quando o conteúdo inserido em uma célula for inválido ou não atender às nossas especificações. Então, podemos dizer que foi uma aula muito proveitosa, certo? Agora que já revisamos o conteúdo anterior, podemos começar a aula de hoje. Como nas demais, você terá que ajudar nosso amigo Jefferson a enfrentar mais um desafio. Para isso, continuaremos a acompanhar a história que teve início no nosso último encontro. Hugo, o gerente de uma rede de concessionárias, ficou muito contente com a planilha feita para realizar cálculos de financiamento de veículos. Dessa forma, ele gostaria que Jefferson o ajudasse a resolver mais um problema. Ao vender carros novos, os funcionários da loja têm de procurar seus respectivos valores em listas impressas. Então, se o cliente pede um carro com algum opcional, tudo fica mais complicado. Geralmente, o vendedor demora muito para calcular o preço, o que causa uma imagem negativa da empresa. Hugo percebeu que essa demora incomoda o cliente, que muitas vezes desiste da compra. Por isso, ele quer algo que facilite ver o valor dos automóveis com ou sem opcionais. Simplificando, ele quer uma planilha que adicione no preço total do veículo os custos adicionais, como, por exemplo, banco de couro, teto solar, ar-condicionado, entre outros. Ele acredita que dessa forma seus funcionários mostrarão aos clientes de forma fácil e rápida todo o acervo de sua concessionária sem correr o risco de irritá-los com a demora de antes. Vamos observar o que Hugo tem a dizer para nosso amigo Jefferson. Sente-se, Jefferson. Só preciso terminar de enviar um e-mail. Só um momento. Pronto, vamos lá. Vim assim que fiquei sabendo que você teve complicações com a planilha. Bem, na verdade não são complicações, mas ideias diferentes. Dependendo do que for, acho que posso ajudar sim. Mas me diga, em que está pensando? Bem, o que estou precisando no momento é acelerar o processo de cálculos do valor dos veículos com ou sem opcionais. O cliente chega e quer comprar um carro. Até aí tudo bem. No entanto, muitas vezes ele pede para adicionarmos algo, como teto solar, direção hidráulica e por aí vai. Se o funcionário não souber o valor, o cliente desiste de comprar o carro. Aí perco o cliente e isso não é nada bom. Quero que os funcionários possam passar o valor a ser acrescentado por esses opcionais, mesmo que aproximadamente, entende? Entendo e não vejo dificuldade em realizar essa tarefa. Criarei uma planilha que ajude o seu funcionário a fazer o orçamento com muita rapidez e eficiência. Vou acrescentar um recurso que seu funcionário clica e tem a opção de escolher qual carro gostaria. E depois disso, ele poderá ainda selecionar os itens adicionais e o preço vai se atualizando automaticamente. Perfeito! É exatamente isso que quero que aconteça. Tenho certeza que se os clientes forem atendidos rapidamente, a chance de algum escapar é menor. Pode deixar, vou iniciar agora mesmo. Até logo, seu Hugo! Muito bem, com base nessas informações, iniciaremos este novo desafio. Como de costume, abra o Microsoft Excel 2010 através do menu Iniciar. Pronto, com o aplicativo aberto, podemos começar a construir a planilha. Para facilitar e poupar tempo, nós a abriremos com alguns itens já preenchidos. Assim, podemos dar ênfase aos principais assuntos em vez de ficar vendo conceitos que você já domina. Então, vamos ao trabalho. Através de seus conhecimentos, abra a planilha Lista de Carros, que se encontra na pasta Documentos
em disco local C2 pontos. Perceba que temos pronto o layout da planilha. Começaremos, então, a inserir outros recursos importantes. Com seus conhecimentos, dê um clique na aba Exibição, clique sobre Mostrar e oculte as linhas de grade para melhorar a visualização. Muito bem, agora começaremos a utilizar novas ferramentas. A primeira delas é a caixa de combinação. Você deve pensar, mas o que é isso? Não se preocupe, você entenderá facilmente, fique atento. A caixa de combinação é um item, uma ferramenta, que nos permite acessar uma lista de opções. Abra a guia Página Inicial e, em seguida, clique no local que será indicado. Essa é uma caixa de combinação que mostra todas as fontes, tipos de letras disponíveis. Nosso objetivo é criar uma na planilha, de forma que ela mostre todos os carros disponíveis na concessionária. Simples, concorda? Então vamos ao trabalho. Para acessarmos esta ferramenta, teremos que tornar visível a guia Desenvolvedor, pois nela encontram-se opções mais avançadas. Precisamos acessar essa guia, pois é através dela que temos acesso ao botão Inserir controles. E é por intermédio desse botão que poderemos inserir a caixa de combinação. Mas não há com o que se preocupar, veremos que é muito simples utilizá-la. Vamos lá. Clique no local indicado, ou seja, na pequena seta do botão Personalizar barra de ferramenta de acesso rápido. Dentre as opções que aparecem, clique em Mais comandos. Agora precisamos exibir qual será a guia que utilizaremos para criar a caixa de combinação. Clique na pequena seta da caixa Escolher comandos em e depois clique na opção Guia Desenvolvedor. Na lista que aparece, selecione a opção Controles e, em seguida, clique no botão Adicionar. Feito isso, clique no botão OK. Observe que na barra de ferramenta de acesso rápido existe um novo botão com o nome de Controle. Clique sobre ele para vermos o que ele nos oferece. Depois, clique no botão Inserir e note que são mostradas duas áreas. Uma está relacionada a controles de formulário, que são compatíveis com versões anteriores do Excel. A outra está relacionada a controles ActiveX, que possui propriedades mais avançadas, que permitem personalizar sua aparência, comportamento, etc. Como queremos que nosso arquivo funcione perfeitamente em qualquer Excel, utilizaremos a primeira opção. Clique no botão Caixa de combinação da área Controles de formulário. Agora leve o cursor do mouse até a planilha e repare que o ponteiro muda de forma e vira uma espécie de cruz. Isso indica que podemos inserir o objeto Caixa de combinação em qualquer local do nosso trabalho. Clique no lugar indicado e, sem soltar o botão do mouse, arraste até o outro ponto. Assim, inserimos o controle na planilha. Configuraremos, então, a caixa de combinação, ou seja, indicaremos onde está a lista de itens que ela deverá mostrar. Na guia Página Inicial, clique sobre o botão Formatar e, em seguida, clique na opção Formatar controle. Com isso, a janela Formatar controle é aberta. Ela nos mostra a caixa Intervalo de entrada, que é onde especificaremos os itens que serão mostrados na caixa de combinação. O intervalo que usaremos será a coluna com o nome dos carros. Então, clique no botão mostrado. Para agilizar o processo, já temos uma planilha com vários carros previamente cadastrados. Sendo assim, clique na guia Lista de carros para acessarmos a planilha correta. Agora selecione o intervalo de células de D6 até D20 e pressione a tecla Enter. Feito isso, precisamos especificar a célula que será vinculada à caixa de combinação. Nessa célula será mostrado o código do item que foi escolhido. Suponhamos que escolhemos um produto que o código é 002. Então, nessa célula será mostrado o código 002. Veja na prática. Na caixa Vínculo da célula, clique no botão que será indicado. Note que agora estamos na planilha Preço de carros, então selecione a célula C5 e pressione a tecla Enter.
Dessa forma, o número correspondente ao carro escolhido aparecerá na célula C5. Pronto, assim configuramos nossa caixa de combinação. Para finalizar, marque a opção Sombreamento 3D e clique no botão OK. Dessa forma, além de prática, ela ficará com uma aparência mais profissional. Vale lembrar que essa ferramenta pode ser muito útil em diversas áreas. Você pode usá-la, por exemplo, para uma listagem de clientes ou produtos de uma determinada loja, ou até mesmo na catalogação de diversos itens. Continuando, clique sobre a célula A12 para tirar a seleção da caixa. Vamos testar o que fizemos. Para isso, clique sobre a pequena seta da caixa de combinação. Perceba que todos os modelos dos carros já estão dentro da caixa. Sendo assim, selecione o carro de nome Maré. Note que na célula C5 é mostrado o código do carro escolhido, no nosso caso, o número de cadastro do carro escolhido. Muito bem, a primeira etapa está pronta. Agora faremos com que, ao selecionar o modelo, as características do mesmo sejam mostradas, preenchendo, então, a tabela que está sendo indicada. Para isso, conheceremos uma nova função que o Microsoft Excel nos disponibiliza. Apresentaremos agora a função ProCV. Através dela, poderemos mostrar as peculiaridades de cada carro de acordo com o modelo escolhido na caixa de combinação. Vamos começar. Selecione a célula B8 e clique no botão Inserir função. A função que usaremos é a ProCV, mas ela não está aparecendo nas opções, portanto, vamos ter que procurá-la. No espaço Procure por uma função, digite ProCV e clique no botão Ir. Muito bem, note que a função ProCV apareceu na janela. Agora clique no botão OK. Uma caixa de diálogo, já conhecida por nós, aparece na tela. Saiba que é nela que colocaremos todos os valores que devem ser utilizados. O primeiro será o valor underline procurado. Como o próprio nome da caixa diz, esse valor é responsável por informar a posição do nome na lista de carros, ou seja, através do código do produto, ele informa onde estão os seus dados para que possam ser mostrados. Resumindo, ele utiliza os números mostrados na caixa de combinação que criamos para encontrar o veículo e suas informações, e nos mostrar assim esses dados. Portanto, clique no botão no canto da caixa, selecione a célula C5 e pressione Enter. Pronto, agora temos que informar a matriz dos valores, ou seja, o lugar onde se encontram todos os valores que serão mostrados na tabela. Sendo assim, no campo Matriz underline Tabela, clique no botão no canto da caixa. Feito isso, clique na planilha Lista de carros. Com base nos seus conhecimentos, selecione as células de B6 até H20 e pressione a tecla Enter. Pronto, agora teremos que informar a coluna em que se encontra o valor requerido. Como vamos mostrar a marca do veículo, precisamos olhar onde fica a coluna Marca na lista de carros. Como deve se lembrar, a coluna que indica a marca dos carros é a segunda desta tabela. Portanto, clique no campo Num, underline, índice, underline, coluna, digite o número 2 e pressione Enter. Repare que no campo Marca apareceu o nome Fiat. Clicando na caixa de combinação, mude o nome do veículo para Escort GLX e note que a marca mudará novamente. Vamos entender melhor a fórmula. Nós indicamos ao Excel a tabela toda dos valores, o número da linha e a ordem da coluna em que o valor que queremos mostrar está. Dessa forma, ele nos exibe o valor desejado, procurando na tabela a linha e a coluna do requerido. Cada vez mais vemos como o Excel é uma ferramenta muito útil, concorda? Muito bem, vamos então continuar a construção da planilha. Agora será necessário informar o ano do veículo. Então vamos ao trabalho. Selecione a célula D8 e clique no botão Inserir função. Como você pode ver, a função ProCV já está na tela e já está selecionada.
portanto apenas clique no botão OK. Faremos nossa função novamente, dessa vez exibindo o ano do carro. No campo Valor Procurado, clique no botão ao lado da caixa. Como essa característica será exibida a partir do código do veículo, selecione a célula C5 e pressione Enter. No campo Matriz _ Tabela, clique novamente no botão ao lado da caixa. Já que precisamos indicar onde estão as informações que serão exibidas, clique na guia Lista de carros e selecione o intervalo de células de B6 até H20 e pressione Enter. Agora temos que indicar em qual coluna que se encontra o valor ano. Como ele se encontra na quarta coluna, clique no campo Num _ Índice _ Coluna e digite o número 4. Clique no botão OK e observe a tabela. O ano do carro apareceu. Note que ainda temos que mostrar o combustível, a cor e o preço do veículo selecionado. Então vamos lá. Para mostrarmos o combustível, selecione a célula E8 e clique no botão Inserir função. Feito isso, escolha a função ProCV e clique em OK. Depois dê um clique na caixa ao lado do campo Valor _ Procurado. Selecione a célula C5 e pressione Enter. Clique no botão ao lado do campo Matriz _ Tabela e então abra a guia Lista de carros. Perceba que de maneira rápida já informamos qual o valor deverá ser utilizado. Agora informaremos a lista de carros. Desse modo, selecione o intervalo de células de B6 até H20 e pressione Enter. Como o combustível está na quinta coluna, clique no campo Num _ Índice _ Coluna e digite 5. Clique no botão OK para finalizar. Muito bem, note que fizemos isso de maneira rápida e acredite, com a prática isso se torna cada vez mais simples. Lembre-se que essa função pode ser utilizada em diferentes situações, como, por exemplo, em uma imobiliária para mostrar características dos imóveis, como número de cômodos, bairro e valor. Pode ainda ser usada em uma sapataria, separando seus produtos por tamanho, cor ou modelo, além de muitos outros setores. Basta usar seu talento e criatividade. Ainda há a cor e o preço do veículo para mostrarmos, mas como já vimos esses conceitos, eles serão dados automaticamente, possibilitando assim nos dedicarmos a novos aprendizados. Mas lembre-se, este é um recurso do ambiente simulado. Caso contrário, teríamos que fazê-lo manualmente. Muito bem, agora que temos tudo preenchido, podemos continuar com o nosso trabalho. Como o campo preço refere-se a dinheiro, formataremos para que mostre-se os valores dessa forma. Como a célula já está selecionada, clique no botão Formatar e, em seguida, clique em Formatar células. Na caixa Categoria, escolha a opção Moeda e clique no botão OK. Vamos agora calcular o valor do financiamento. Na realidade, já aprendemos a fazer isso na aula passada. Vamos apenas reforçar um pouco o conceito. Este será resultado do valor total do veículo menos o valor da entrada que o cliente pagará. Então, na célula referente ao campo Valor Financiamento, ou seja, a célula D12, entre com a fórmula igual I8 menos D11 e pressione Enter. O valor mostrado é zero, pois ainda não adicionamos nenhum valor nas células abordadas. Muito bem, agora desenvolveremos a fórmula que calculará as parcelas do empréstimo, utilizando como base para pagamento uma taxa de juros constantes. Para isso, usaremos a função PGTO, que conhecemos na aula passada. Sendo assim, selecione a célula D17, pois ela conterá o valor das parcelas. Feito isso, clique no botão Inserir função. Digite PGTO e clique no botão Ir, para que assim possamos encontrar a função de uma maneira mais rápida.
Assim que a busca foi terminada, a função PGTO surge na lista. Como ela já está selecionada, apenas clique no botão OK. Vamos lá, inseriremos agora os valores correspondentes aos campos mostrados. Dessa forma, clique sobre o botão localizado à frente do campo taxa, selecione a célula D13 e pressione a tecla Enter. Caso não se lembre, neste local é inserida a taxa de juros que será cobrada. Clique sobre o botão do campo NPER, que é onde adicionamos o total de parcelas. Selecione a célula D14 e, mais uma vez, pressione a tecla Enter. Para finalizarmos, selecione o botão em frente ao campo VP, que é o valor total do financiamento. Então, selecione a célula D12 e pressione Enter. Feito isso, clique em OK. Como você já sabe, o aviso cerquilha num ponto de exclamação, dividido por 0 ou por células vazias, apareceu, pelo fato das células usadas pela fórmula não estarem preenchidas ainda. Agora calcularemos o total do empréstimo, que será a multiplicação do valor das parcelas pelo número das mesmas. Então, clique na célula D18 e digite a fórmula, igual D14 vezes D17. Pressione Enter ao terminar. Feito isso, dê um clique na célula D17 e, sem soltar, arraste até a D18. Agora, deixe-as alinhadas à direita. Agora, selecione as células de D11 até D14 e também alinhe-as à direita. Pronto, com isso concluímos nossa atividade. Não se preocupe com as fórmulas, pois as testaremos nos exercícios da apostila. Não se esqueça que as funções vistas podem ser usadas de várias maneiras. Afinal, diversos setores utilizam esse tipo de cálculo, como, por exemplo, corretoras de seguro, imobiliárias que financiam imóveis e lotes, agências bancárias e muito mais. Salve as alterações feitas em nossa planilha através do botão Salvar da barra de ferramentas de acesso rápido. Com isso, terminamos mais uma etapa da nossa jornada. Com certeza, o objetivo proposto no início da aula foi alcançado. Você está de parabéns! Para encerrarmos, apenas feche o Microsoft Excel 2010 com um clique no botão Fechar no canto superior direito da tela. Chegamos. Você deve se lembrar que resolvemos mais um desafio. Criamos uma planilha para ajudar nas vendas de carros. Aprendemos a exibir o botão Controles. Vimos o que é, para que serve e como adicionar uma caixa de combinação. Além disso, aprendemos a configurar essa ferramenta através de suas propriedades. Obtivemos conhecimento de como utilizar a função ProCV. Vimos também a melhor maneira de utilizá-la, mostrando características do produto, em nosso caso, do carro, de acordo com o nome escolhido na caixa de combinação. Relembramos também como trabalhar com a função PGTO. Como pôde ver, esta foi uma aula muito produtiva. E para aprimorar ainda mais os conhecimentos obtidos, não se esqueça de fazer os exercícios da sua apostila. É muito importante que esteja sempre com ela, afinal, os conteúdos presentes darão continuidade ao trabalho de hoje e, com certeza, ampliarão seu aprendizado. Esperamos que tenha